Então, nós vamos iniciar, né, o nosso trabalho é, de onde nós paramos. E eu sofri muito depois daquele dia, daquela última aula, porque algumas pessoas vieram reclamar, com razão, que os vídeos, as videoaulas daquela plataforma que a Favale disponibilizou para a gente são bem ruinzinhos, né? Então acaba não dando conta do que a gente quer dizer. Então, já vieram me perguntar, o coordenador acadêmico, o que, que eu achei das aulas, né, tal, da plataforma. Eu disse, olha, eu achei ruimzinho, eu prefiro as minhas videoaulas, apesar de tudo, né? E aí, é porque quando a gente grava as aulas, é, a gente coloca ali, né, o contexto de onde a gente está, enfim. E achei muito. É muito mecânico aqueles vídeos. Alguém vê esses vídeos, professor, está parecendo Telecurso 2000. Né? Enfim, tem uns que dá para aproveitar, outros não, mas é preciso ficar catando e tal. Enfim, não me dei por satisfeito com aqueles vídeos que pedi para vocês. Acho que, claro que é importante, necessário, mas tem algumas coisas que é melhor a gente dizer do nosso jeito. Então, pessoal, o que, que nós vamos fazer hoje? Eu vou retomar algumas ideias sobre os filósofos pré-socráticos, né? Sobre os filósofos pré-socráticos. E aí, depois, para fechar os filósofos pré-socráticos, nós vamos fazer um pequeno exercício. Vou mandar um link para vocês de uma atividade de múltipla escolha. São só 5 questõezinhas, só para aqui mesmo dentro do horário, né? E aí dou uns 5 minutinhos para vocês tentar responder e tal. Aí a gente vai trabalhar o período socrático, né? O período socrático, sistemático e terminal, a filosofia antiga, né? E aí vou encaminhar para vocês, pro final de tudo lá, um texto que vocês vão ler para aprofundar a partir do que a gente vai dizer, e uma outra atividade, também um questionário online, que você responde pelo próprio celular e tal. E aí isso vai ficar para depois, né? Para semana que vem. Sim, para vocês ficarem à Professor, vontade. Diga. quanto à sua avaliação, né, porque a gente vai entrar em semana de prova, eu queria saber como é que vai ser mais ou menos a sua avaliação. Uhum. Então, por isso que eu vou fazer já esse exercício com vocês, porque a minha avaliação será online. Eu mando o link da prova para vocês no formato do questionário Google Drive. Por isso que eu já vou fazer esse trabalho com vocês hoje, para vocês já conhecerem um pouco da estrutura da prova, né? Que é um formato que a gente usa, mesmo tendo aula presencial. Esse é um recurso pedagógico que a gente já usava antes da pandemia, e com a pandemia, tendo essas aulas remotas, a gente passou a usar muito mais, e a gente vai trabalhar com essa dinâmica, né? Mas assim, vamos ter uma provinha para fechar esse momento. Depois que a gente tem 9 aulas, aí a gente tem uma prova, que no caso nosso vai ser aí a semana, me parece que segunda semana de outubro. Mas não se preocupe. A prova, o valor da prova vai depender da quantidade de atividades que nós fizermos. E só para contextualizar vocês sobre o que a gente já anda fazendo, e tem umas meninas novas também, e que a Favale está fazendo o seguinte. Hoje a gente teve uma reunião, está fazendo um processo de nivelamento. O que é um nivelamento? É pegar os alunos que entraram depois, né?
ou se tem algum aluno que a gente está sentindo que está com dificuldade, aí num outro momento, tipo um sábado, né, a gente vai fazer esse trabalho, né, de resgatar alguns conteúdos que não ficaram bem trabalhados. Porque, por exemplo, a pessoa chega, né? Já se passaram 2 aulas, 3 aulas, tal, tem gente que está chegando agora e vai fazendo as atividades assim não é de qualquer jeito. E vai fazendo as atividades sem muito aprofundamento. Então, tudo bem, vai fazer as atividades e tal. Mas aí o professor vai precisar de um momento para sentar com essas pessoas específicas, né? A gente ainda vai ver isso com a Luana, acho que está fechando agora. Acho que essa semana é a última semana que entra gente, depois não pode mais entrar, pessoal quem é do primeiro período. Então a gente vai fazer esse trabalho de nivelamento. Mas bem, Áurea, o que nós já fizemos até agora, né? Fizemos uma reflexão escrita bem no começo, filosofar para quê, lembra? Com base no texto da Marilena Chauí. Essa é uma atividade que a gente vai dar uma pontuação. Depois fizemos uma atividade que era a construção de uma síntese sobre a filosofia nascente, né? No momento de nascimento da filosofia tal, também com o livro da Marilena Chauí. Foram então 2 atividades nós fizemos. E a terceira atividade, que foi daquela aula que nós não nos encontramos, porque vocês foram para uma atividade, aí na Favalio, que é o mapa conceitual do conteúdo Consciência Crítica e Filosofia. Então, até agora, nós fizemos 3 atividades. Então, eu vou pegar 10 e, tipo assim, vou dar um valor para essas avaliações aqui, o peso que cada uma vai ter, e o restante vai para a prova. Né? Ah, professor, quanto vai valer a prova? Eu ainda não sei, porque a gente ainda tem 2 ou 3 semanas até chegar na prova. Até lá, nós vamos fazendo mais atividades. Quanto mais atividades a gente fizer, menos peso vai ter a prova, porque prova, né, é só mais um instrumento de avaliação. Entende? Então, mas assim, eu acho que tu queria saber, Áurea, a estrutura, o formato da prova, já que nossas aulas são online, né? Então, então é isso. É nesse modelo. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho, né? Porque nós vamos já fazer um exercício nessa mesma estrutura da prova, tá? Então, agora eu vou colocar aqui um material para a gente dar uma aprofundada no período pré-socrático dos filósofos e avançar um pouco, né? Só estou anotando aqui as pessoas que chegaram por último. Jéssica. Tá. Ok. Tá entendendo? Sim. Sim, professor. Então, na aula passada, nós já fizemos um trabalho, nas aulas anteriores, fizemos um trabalho de dizer que a história da filosofia ela vai se dividir em 4 períodos históricos filosóficos, que a gente chama, e como a disciplina é apenas uma introdução, né, a gente caminha um pouquinho por cada período desse, sem não dá tempo para aprofundar muito, mas é para vocês conhecerem os principais filósofos e as principais ideias que circundam cada período. Então, o que a gente fez até agora? Fizemos toda uma introdução, toda uma preparação de vocês para entender um pouco do que é o pensamento filosófico,
né? O que é um pensamento crítico, como é que nasce a filosofia, para que filosofar, essa questão da consciência, para vocês entenderem qual é o objetivo, por que vocês precisam estudar filosofia. Né? Então foi isso que a gente fez. E por último, nós fizemos exatamente essa apresentação do esqueminha, assim, dos períodos que compõem a história da filosofia. E a gente avançou um pouco mais quando eu apresentei para vocês rapidamente o período clássico, antigo ou grego, como a gente chama. Então, esse é o primeiro período histórico da filosofia, né, que foi na antiguidade grega, por isso também é chamado clássico, porque ele vai fazer, né, dar elementos para o desenvolvimento do pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, que vem logo depois disso aqui. Então, a gente já veio aqui, né, avançamos um pouquinho, origem da filosofia. Bom, aqui já falamos, muita coisa já foi dita, eu vou tentar rapidamente, eu vim até aqui naquele outro dia. Bom, a gente vai ter, né, como eu falei para vocês, dentro do período pré-socrático, né, a gente vai ter escolas, 4 escolas filosóficas dentro do período pré-socrático. 4 escolas. Escola jônica, a escola pitagórica, a escola de Eleata e a escola da pluralidade. Então a gente vai rapidamente falar de cada uma, né? Mas vocês vão ler um texto com uma linguagem bem mais compreensiva do que esse material, até por isso que eu vou discorrer um pouco sobre esse material. Bom, dentro do período pré-socrático, que é antes de Sócrates, claro, né? Os primeiros filósofos se preocupavam com os elementos da natureza, né? Eles também são chamados de filósofos da natureza. Também chamado esse período pré-socrático de período cosmológico, porque os filósofos primeiros, né, eles se preocupavam em entender os elementos da natureza, porque para eles era importante saber de onde é que vêm as coisas, qual é o princípio, né, unificador de todas as coisas. Então, dentro do período pré-socrático, a gente tem as 4 escolas, que é muito de acordo com o lugar, né, onde esses indivíduos moravam. Então, a gente tem Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaximenes de Mileto. Eles eram de Mileto, né? Eles eram físicos e seus interesses se encontram aí em compreender qual é a matéria que é composta da natureza, né? E essa matéria... Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida, porque naquele vídeo que o senhor mandou pela plataforma Moodle, a moça explica os períodos lá, ela descreve, se eu não me engano, é pré-homérico e homérico. Aí, no caso aqui, o senhor está falando em pré-socrático e socrático. Eu fiquei muito confusa quando eu assisti aquele vídeo, porque lá ela chama outro nome, aí eu fiquei pensando se seria já um outro assunto ou se é uma outra nomenclatura. É uma outra nomenclatura, porque ela está trabalhando a mesma coisa. Ela está trabalhando numa perspectiva da história cronológica, não é? Mais cronológica, destacando principalmente a questão territorial onde eles viviam, onde viviam esses filósofos. Então eu estou trazendo com uma linguagem mais acessível. Por isso que algumas pessoas vieram dizer, professor, esse vídeo, né? Mas é a mesma coisa. Quando vocês tiverem... Então é a mesma época, né? É a mesma época. Aquele vídeo trata do período pré-socrático, da antiguidade, né? É porque ela faz uma abordagem a partir, né, de uma organização do tempo e do espaço. E aqui eu já estou tentando ser mais filosófico, trazendo já os pensadores com as suas ideias específicas, sabe?
Certinho, muito obrigada. Tranquilo. Bom, então a gente vai ter esses filósofos aí, né? Os primeiros. Tales de Mileto é o pai da filosofia, né? E eles vão se preocupar em compreender a matéria. O que é a matéria? O princípio unificador de todas as coisas. Eles vão chamar de arquê, né? Ou archê, né? Dependendo aí do local. Tem várias traduções, mas arquê, archê. É o princípio unificador de todas as coisas, né? É a matéria da qual vai derivar os elementos da natureza. A preocupação deles era essas, né? Eles estavam preocupados em substituir as explicações antropomórficas. O que são explicações antropomórficas? Explicações mitológicas, né? Divindades, fábulas, imaginações, deuses e tal. Então, os primeiros filósofos queriam substituir as explicações antropomórficas dos mitos pelos elementos da natureza. Olha, antrófos é o homem, e mórficas de mitos, de imaginação, de fábulas. Então, a gente já viu a questão dos mitos, que eles tentavam explicar a existência das coisas, do homem e tal, a partir do que é divino, né? Que é a mitologia aí. Então, esses primeiros filósofos, eles tinham essa preocupação. Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes de Mileto. Tales de Mileto, por exemplo, dizia que o princípio unificador de todas as coisas era a água. Foi o Tales quem disse, olha, a água é o elemento que dá origem a todas as coisas, né? O Tales pensa que é a água. Não se conhece textos de Tales, de Mileto, não deixou nada escrito, mas ele vai influenciar, inclusive, os pensamentos de Aristóteles, né? Mais tarde a gente vê que ele vai influenciar. Já o Anaximandro, né? O Anaximandro de Mileto estabelece que o elemento originário ele é indeterminado e eterno. O Anaximandro vai dizer, não tem esse negócio de água, não. Para o Anaximandro, não há como medir, não há como saber qual é o elemento do qual deriva todas as coisas. Ele vai dizer que é algo indeterminado. O que é algo indeterminado? Ele chamou de apeiron. Apeiron, nessa linguagem filosófica, é algo indeterminado e eterno. Então, Anaximandro vai dizer isso. O Anaximenes vai dizer que o ar é o elemento unificador de todas as coisas, né? Porque o ar, né, envolve a todos e o ar é divino e gera divindade a partir de si. É nossa alma e o que mantém nosso corpo, nossos corpos unidos. Então, para Anaximenes, o ar é o princípio unificador de todas as coisas, certo? Então, bom, então são esses três aí da primeira safra, vamos dizer assim, da primeira escola de filósofos, né? Depois a gente tem a escola pitagórica ou itálica, que aí temos o Pitágoras. Temos o Pitágoras de Samos, era um outro local da Grécia Antiga, e temos também o Filolau de Crotona, que era uma outra região. Inclusive a professora lá, ela vai muito por essa questão geográfica. Esse material aqui é mais filosófico, que nessa abordagem que eu quero fazer com vocês, que não é um aprofundamento, é uma introdução à filosofia, né? A gente acaba não tendo tempo de aprofundar em muitas coisas. Mas bem, então aqui a escola pitagórica, a gente tem esses dois nomes, né? E destacando aí o Pitágoras, que vai dizer que todas as coisas são números. Para Pitágoras, o elemento unificador de todas as coisas são os números.
O que vai mudar de uma coisa para outra é apenas o número, né? Vamos imaginar, junta 2 mais 2 dá um determinado objeto, junta e dá outro objeto. Então, na cabeça dele, né, ele vai dizer que os números é a base. Então, toda a ciência matemática que a gente tem hoje, ela vem aí, né, dessa ideia pitagórica, que depois vai se tornar uma ciência, né? Então, para Pitágoras, inclusive, ele vai influenciar numa famosa fórmula, né, chamada o Teorema de Pitágoras. Você já deve ter ouvido falar. Então, e aí a gente tem o Filolau, né? O Filolau vai dizer que o que vai estar no centro, bom, ele não vai dizer que as coisas vêm do fogo, mas ele vai trabalhar a ideia de que a natureza, o cosmo e tudo nele contido formam um todo harmônico, composição de finito e infinito. Ele vai dizer que ele vai trabalhar a ideia do sistema pirocêntrico. Pira é uma tocha de fogo, né? Então ele vai dizer que não é que tudo vem do fogo, mas que há um fogo no centro e que faz as outras coisas se moverem, né? Então essa é a ideia dele. Então ele vai desenvolver um pensamento que a gente chama de um sistema pirocêntrico, que para ele no centro tem um fogo que vai fazer todos os outros elementos da natureza e os objetos e tudo se moverem e a partir daí se constituírem, né, e fazer fluir outros. Então esse é o pensamento do Filolau. E a penúltima escola aí dos pré-socráticos é a escola de Eleata, também uma localidade da Grécia. Esta escola é de caráter exclusivamente filosófica. Aqueles primeiros ali, a gente viu que estavam muito ligada à questão da natureza. Aqui já é algo mais filosófico, né? Aqui a gente tem Parmênides, Heráclito e Zenão, né? São esses três os principais. O Parmênides, aqui, Parmênides e Heráclito, eles vão dar muitos elementos, né, para que a gente chegasse hoje com esse pensamento que a gente tem sobre algumas coisas. Eles foram muito importantes nesse período. Então, o Parmênides vai dizer, né, ele não admite a mudança e o movimento. O Parmênides era o cara que disse, olha, não tem esse negócio de que uma coisa vem da outra, de movimento, não. O ser é único, imutável e eterno, né? Então ele vai dizer que o que foi, sempre foi, o que foi, sempre foi, o que é, o que não é, não é. Ele vai dizer, né? O que não é um vácuo, não existe. E o que é, tem ali o seu sentido de ser, né? Então ele é muito direto em dizer que o que é, o que não é, não é, pronto, acabou, não tem esse negócio de ficar mudando e as coisas vão aparecendo. E que, inclusive, ele vai influenciar Platão e Aristóteles daqui a pouco, né? Então, aí a gente tem o Heráclito. O Heráclito tem um pensamento muito interessante. Suas reflexões tratam sobre o mundo. Dizendo que o mundo está em estado de contínua mudança, a luta entre contrários está impregnado de constante oposto. O ser é e não é ao mesmo tempo. Ele é contrário. O Heráclito é diferente de Parmênides, são bem opostos, para a gente entender. Enquanto que o Parmênides disse que o que é, não há mudança, não tem movimento, a coisa está aí porque ela sempre esteve, e se existe porque sempre existiu. Então, enquanto que o Parmênides diz isso,
O Heráclito vai dizer, não, tudo muda, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. Então, o Heráclito diz que tudo é um vir a ser. Tudo flui, tudo muda o tempo todo. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Isso é a filosofia, né, de Heráclito. E Heráclito, com esse pensamento, vai influenciar muito em outros filósofos que vêm aí pela frente até os dias de hoje. Eu, por exemplo, né, me encontro aqui com o Heráclito, porque ele diz que tudo muda o tempo todo. Não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes, porque você entra no rio, saiu. Quando você entra de novo, você já não é mais a mesma pessoa. Algo já mudou em você, né? Uma célula morreu, uma célula apareceu, um fio de cabelo já cresceu e tal. O rio não é mais o mesmo, né? Alguma coisa se modificou no rio, uma vegetação que estava ali já não está mais, alguma coisa, enfim, tudo muda o tempo todo, né? E aí ele vai dizer que a essência de todas as coisas é o fogo. A essência de todas as coisas é o fogo e por isso está sempre em processo de mudança, né? Processo de mudança. Estão acompanhando aí? Sim, professor. É bem profundo esse papo, mas é necessário. Já vamos. Vou usar até o lado do outro cantor. Oi? Seu lado cantor. Tudo muda o tempo todo. Eu não sei cantar não, mas essa eu aprendi que é para poder dizer, né, que tudo muda o tempo todo. Não podemos, né, ser fatalista, dizer a história já está dada, pronta e acabada. Não, eu concordo com Heráclito quando ele diz, né, e depois vem o Marx, vem um monte de outros filósofos concordar com ele, partir dessa ideia dele e desenvolver outras grandes ideias filosóficas. Vamos lá um pouquinho mais. Então, o Zenão é um paradoxo. Em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Ele vai dizer, não, depende, né? Então, tudo depende, tudo depende. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que deixa eu ver, aqui tem um exemplo que a gente gosta de dar, de apresentar. Deixa eu ver, argumento através uma flecha aqui, paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançará o animal, né? Aquiles é o corredor e a tartaruga um animal que anda bem devagarzinho. Então ele vai dizer que não, a gente não pode dizer que ele nunca, né? Nunca vai que o corredor, ou melhor, que a tartaruga nunca vai alcançar o corredor. Depende. Isso é paradoxal. O que é paradoxal? Quer dizer, é relativo. Depende do ponto de vista. O corredor pode se machucar, pode cair e não correr mais. Pode acontecer alguma coisa e a tartaruga passar dele. Então, nesse sentido de dizer, a gente não pode dar as coisas como resolvidas, né? Então, nesse sentido, ele não vai dizer, peraí, o que é pode não ser, as coisas são... Existe um paradoxo filosófico aí, que para a filosofia tudo pode, né? Para a filosofia tudo pode. Tem alguém com microfone e a psicologia? Certo. Deixa para ligar quando vocês quiserem falar. Ok, essa é a ideia principal de Zenão. Aí, a última escola é da pluralidade, porque vai reunir várias ideias. É uma corrente materialista e mecanicista. A única realidade existente são os corpos em movimento, né? Olha só, os corpos em movimento. Aqui a gente tem o Empédocles, o Anaxágoras e a ideia
atomista. Reage contra as ideias de Heráclito e de Parmênides. Eles não vão concordar nem com um, nem com outro, porque eles vão dizer que a única realidade existente são os corpos em movimento, né? Então, eles não vão concordar com Parmênides, que diz que tudo está pronto e acabado, nem com Heráclito, que vai dizer que tudo é um vir a ser. O que é pode não ser. Mas esses aqui, eles vão dizer que a realidade é sempre a possibilidade do movimento dos corpos, né? E aí eles vão juntar. Por que eles são da pluralidade? Porque os elementos originários para Empédocles, por exemplo, Empédocles vai conciliar o pensamento dos seus antecessores. Vai dizer, não, é tudo isso e um pouco mais. É fogo, é água, é ar e terra. Então, o movimento desses elementos naturais é que vai dar a proporção exata de cada coisa. Então, para eles, o movimento, né, entre os elementos da natureza é o que vai fazer surgir todos os objetos, as coisas. Esses 4 elementos, mesclando-se uns com os outros, formam os diferentes objetos. Essa é uma concepção psíquica do tempo e de natureza. Então ele vai dizer, dependendo do momento, do tempo em que esses elementos se encontram e da proporção que eles se encontram, aí pode gerar as coisas, mas é parte dos elementos da natureza, né? Então, a gente conhece muito bem os elementos da natureza, fogo, água, terra, lembra do Capitão Planeta, né? Então, são os elementos da natureza, os elementos cósmicos que a gente fala, né? Bom, aqui a gente tem o Anaxágoras, que vai dizer que o ser é imutável, mas é uma semente, porque na concepção dele, o indivíduo não muda, mas ele vai se transformando. Por exemplo, você planta uma semente, aquela semente, ela não deixa de ser semente, ela não deixa de ser semente quando você planta, ela vai se transformar numa planta, mas aquela planta é aquela semente que você plantou. É um pouco essa ideia do Anaxágoras. E isso vai aparecer depois em outros filósofos. E aqui a gente tem, para fechar, os atomistas, que são o Leucipo, o Demócrito e o Demócrito, de Abdera, exato. Então, há um número infinito de unidades indivisíveis, que são os átomos. Os atomistas são exatamente aquelas pessoas, esses filósofos, aqui os principais, depois vai aparecer outros, que vão dizer, olha, tudo depende dos átomos. O que é um átomo? Um átomo é a menor partícula de um objeto. Então, os átomos, eles diferem em tamanho e forma, mas são idênticos entre si. Tem as mesmas características que o ser, lá para Parmênides. Então, não tem nenhuma qualidade, exceto a de seres sólidos e impenetráveis. Por quê? Porque o átomo é a menor partícula de uma substância, não é mais penetrável. Então, para os atomistas, as coisas dependem dos átomos. Na proporção, junta um átomo compridinho com redondinho, vocês devem lembrar as imagens de átomo, e aí junta determinada quantidades e formas de átomo e constitui uma coisa. Junta outro com outro formato, com outro tamanho, com outra cor, forma uma outra coisa. Então, os atomistas é exatamente por causa dos átomos. Certo? Para a gente fechar agora, tema central de estudo deles, desses filósofos, é a natureza, como a gente viu, né? É a natureza. Então, utilizando aí a razão
né, e os sentidos para poder captar da natureza a essência das coisas. E a partir dessa essência dizer que, que determinados objetos vêm do Sol, né, vem da terra, vem do ar, vem do fogo, vem desses elementos. Certo? Então, esses filósofos tiveram grande importância, né? Então, a importância desses pensadores não se deve tanto às suas respostas particulares, mas sim ao fato de que foram os primeiros a buscar resolver racionalmente a questão da natureza última das coisas e a afirmar que a origem da natureza está nela mesma. Sim, professor, diante de tudo, os pré-socráticos aí, com as suas 4 escolas, o que é que eles concluem? Que a origem da natureza está nela mesma. E para interpretar a natureza, a gente teve, nos pré-socráticos, a primeira forma de pensar racionalmente, que é exatamente quando nasce a filosofia, né? Então, os primeiros filósofos vão pensar a filosofia, a natureza e tal, a partir desses elementos que compõem a natureza, certo? Então, é isso, de modo geral, os pré-socráticos. Ok, gente? Todos os slides estão na plataforma da sala de aula do Google. Esses aqui já estão lá. Não. Eu uso o Google Sala de Aula. Aquela plataforma da Favale, não gosto. Tem muita informação, muita coisa. É uma bagunça. O senhor mandou o link no grupo. Foi do Google Sala de Aula? Mandei já 2 ou foi 3 vezes. Mas quem não tem acesso ainda à sala de aula, pode me procurar que eu mando para vocês. Inclusive, eu estou com ela aberta bem aqui. Já mando bem aqui de novo. Tá bom, obrigada. Todo esse material que eu trabalho com vocês, eu posto ou antes, se é necessário você ver antes, eu posto, se não, depois. Tá bem o link, ó. Inclusive eu vi, acho que foi ontem, tinha 9 ou era 10 pessoas só que tinham entrado na sala. Vamos lá. Então, isso é o pensamento socrático. Então, esse método de pensar socrático, ele consiste em, por meio do diálogo, viu, Rivaldo? Fazer o interlocutor discorrer sobre determinado assunto que ele acreditasse dominar, para dirigi-lo à contradição e demonstrar sua real ignorância sobre o assunto referido. Lembra da ignorância que nós falamos? Então, é nesse momento que o indivíduo é colocado no momento de parir ali, né? Quando ele é ironizado, ele é chamado a parir uma nova ideia para trazer uma resposta para aquele conhecimento que ele é ironizado. Ok? De Sócrates é isso? Diga. Professor Andrade, isso tem... a gente começa a pensar naquela frase dele, né? Sei que nada sei. Quando ele leva o indivíduo a pensar nessa ignorância. Será se realmente sabe? Ele começa a questionar o saber. Exatamente. E quanto mais se questiona, mais você descobre que não sabe. Entendeu? É por isso que Sócrates é grande, um grande filósofo. Dos 3, Sócrates, Platão e Aristóteles. Porque cada vez mais ele provoca a gente a buscar conhecimento. E quanto mais eu sei, mais eu descubro que não sei. Por isso a sua máxima socrática é sei que nada sei. Muito bem. Bom, um pouco sobre Platão, né? Platão, que foi queridinho de Sócrates. O Platão foi o discípulo mais famoso de Sócrates. Com ele, a filosofia passou a se preocupar ainda mais com o homem. Fundou uma escola em Atenas, chamada de Academia. Primeira escola, né, filosófica, Academia. Academia é o espaço onde a gente exercita o cérebro, né?
Então, quando a gente, eu vou para academia, exercitar o físico. Mas academia, eu chamo muito acadêmico, academia. O que é academia? Esse espaço onde a gente estuda e exercita o cérebro, onde escreveu até sua morte, né? E viveu lá. Seu principal discípulo foi Aristóteles. O principal discípulo de Platão foi Aristóteles. Então aí a gente tem, né, a trilogia, os clássicos da filosofia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então a principal característica do pensamento de Platão encontra-se na teoria do conhecimento, influenciado pela maiêutica do Aristóteles, ou melhor, do Sócrates. Então, Platão elaborou uma teoria sobre as ideias. Então, a gente fala muito, né, no mundo das ideias de Platão. Essa teoria parte do princípio de que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. O que é o mundo sensível? O mundo real, que eu sinto, que eu pego, que eu apalpo, tal. E o mundo das ideias. O Platão vai dizer que só é possível o conhecimento verdadeiro, apurado, no campo das ideias. Que o conhecimento provocado pelos sentidos, ele é falho. A perfeição só existe na ideia, né? Então, mesmo que eu manipulo as coisas, mexo nas coisas, utilizo os sentidos, mas para através dos sentidos eu extrair as informações, mas essas informações elas são processadas no mundo da ideia. Por mais que eu ouça, por mais que eu veja, mas eu preciso organizar isso nas ideias, no campo das ideias, no campo cognitivo, no psique, né? Então, a gente, né, tem até as críticas que se fazem a Platão com o seu mundo das ideias. Então, bom, o mundo sensível, já falei aí, o mundo sensível seria aquele referente aos sentidos, ao corpo e tal. E o mundo das ideias se localiza na razão humana, a alma imortal, a eternidade, a certeza e a perfeição. Para Platão, só existe perfeição no mundo das ideias, no mundo racional, né? Então, ele vai dizer isso. Então, para Platão, o filósofo deveria desvendar desvendar a fundo o mundo das ideias, ou seja, o mundo inteligível. O que é o mundo inteligível? O mundo que não se pega, o mundo cognitivo, o mundo das ideias, pois ele é que comporta a verdade. Para Platão, a verdade só é possível produzir um conhecimento, só é possível pensar verdadeiramente no campo das ideias. Dessa forma, para o verdadeiro conhecimento humano, pouco importa aquilo que é apreendido pelos sentidos, pois é a razão a única e exclusiva fonte de sabedoria. Platão é extremamente racional, né? Que vai dar origem também a um pensamento que é os racionalistas, que vai chegar até os nossos tempos atuais. Para ilustrar a sua teoria, Platão elaborou o mito da caverna ou alegoria da caverna. O mito da caverna é conhecidíssimo, eu vou mostrar ele para vocês, não agorinha não. Mas vocês vão conhecer o mito da caverna que ele ilustrou, né, de forma bastante interessante. E aí eu vou, depois, na aula seguinte, para a gente fechar, eu vou colocar. Tá? Então, até aqui falamos do período socrático, que compreende Sócrates e Platão. E o Aristóteles, professor? O Aristóteles vem numa outra pegada aí, né? Numa outra pegada. Mas vamos lá. O período do Aristóteles vai ficar conhecido como o período sistemático. O que é o período sistemático? Né? Então, coube a Aristóteles, tadinho, sistematizar, organizar o conhecimento produzido desde os primeiros filósofos
até chegar nele. Inclusive, o pensamento de Sócrates e de Platão, né? Então, ele é o primeiro, né, a se preocupar com essa organização do conhecimento, natureza e humano. Então, é daí que surge as ciências naturais, a ideia de ciências naturais e de ciências humanas, né? Então, a gente tem aí no pensamento de Aristóteles essa ideia de enciclopédia, assim que fala, né? Essa ideia de um conhecimento organizado. Por isso se chama período sistemático, porque Sócrates... Tá. E, mais claro, Sócrates, Aristóteles não fez só isso. Ele fez, né, ele foi além. Ele organizou pensamentos sobre o ser humano e ele é um dos primeiros que vai falar sobre que o homem é um sujeito, por natureza, político, que o homem é um ser de relações, que o ser humano é um sujeito que depende do outro para viver. Ele é social, ele é político, ele é ético, ele é moral. Então, Platão, Aristóteles tem muito isso. Então, tem até uns livros aqui que eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver fechando. Então, coube a Aristóteles fazer essa parte. Bom, aqui um pouco mais sobre Aristóteles, mas as ideias principais a gente já disse, né? Sobre Aristóteles, o material, vocês vão ler um texto e vai aprofundar. E agora a gente tem o último momento da filosofia, que é a filosofia helenística, já é aí entrando no cenário a ideia de Roma, é quando Roma começa a invadir territórios da Grécia e vai acontecer as grandes, como é que chama? Batalhas, não é batalha também, esqueci o nome. Bom, aí a gente vai ter esse período helenístico, que também pode ser chamado de período greco-romano, porque vai ter uma mistura aí entre a Grécia e Roma, né? Então, eu não vou aprofundar agora, a gente vai retomar isso na aula próxima e eu vou parar um pouquinho aqui para eu orientar vocês do que vocês vão fazer daqui para frente, né? Para compensar as 2 horas primeiras que a gente não tem. Então, eu vou disponibilizar para vocês um texto do material do Gilberto Cotrim, esse daqui, né? Esse aqui, deixa eu ver, cadê a câmera? Gilberto Cotrim, quem quiser pegar ele na biblioteca da Favale, tem ele presencial, então você pode fazer isso. Mas eu vou mandar escaneado para vocês, a parte que ele cabe nesse latifúndio, tá? Também já tá lá na sala de aula do Google, mas eu mando no WhatsApp, até individual para quem quiser. Você vai ler, né, algumas páginas que você vai encontrar lá, e vou orientar direitinho o número das páginas lá no Zap. Você vai ler esse texto que vai falar exatamente, ele tem como título a Aurora da Filosofia, os pré-socráticos para frente. Como a gente já trabalhou os pré-socráticos, então não há necessidade mais de você ficar lendo os pré-socráticos, só se quiser aprofundar. Então você vai encontrar aqui, inclusive, muita coisa que eu já falei sobre os pré-socráticos. Então eu quero que você venha lá mais para frente, você vai encontrar nessas páginas a filosofia da Grécia clássica ao helenismo. Então, tá lá no material, então você vai ver, isso aqui o professor já explicou. Então, você vai da página 96,
mas eu vou colocar lá no grupo. Falando assim, ninguém decora. Da página 96 até a página 112. Você vai ler esse texto, e vai responder o questionário do mesmo jeito daquele que nós respondemos agora. Tá? Você vai ler esse texto, que eu vou mandar escaneado para vocês. Não vou mandar o livro todo, porque o texto, esse livro eu tenho escaneado os pedacinhos assim para cada aula. Então eu vou mandar o texto, vocês vão ler o texto e vão respondendo o questionário. Professor, pode olhar? Pode pesquisar? Pode. Não é uma prova assim, não. Né? Até que as questões lá são complexas. Então você vai ler a questão, pode recorrer aqui no material, encontrando as respostas, pode ficar à vontade. Tá bom? Então essa é a atividade. Ler o texto sobre a filosofia antiga que nós estamos trabalhando, responder o questionário e no próximo encontro, a primeira meia hora, a gente fecha e já vamos começar a trabalhar o período medieval, que é o segundo período, né? O segundo período, tá bom? Então isso é para a gente fechar. Ah, professor, mas você não explicou a última parte aqui do período greco-romano. Não, eu vou explicar. Por isso mesmo que eu não vou exigir que vocês respondam sem ler o texto, sem pesquisar. Não, pode ler o texto, pode pesquisar, porque a gente está ainda construindo esse conhecimento, tá bom? Mas quando vocês fizerem, me mandarem, eu vou corrigindo, mostro para vocês as respostas e tal, e fecho. Meia hora dá para a gente fechar esse conteúdo. Oi. As páginas são da 96 a quanto? Até terminar. Por que eu estou dizendo isso? Mas você pode ler as primeiras também, se quiser aprofundar no período pré-socrático que eu já expliquei. Mas o texto não é grande, mas você vai da 96 até terminar o texto. Tá bom? Para você encontrar as informações que vai estar pedindo para você responder o questionário. E aí é isso, é responder o questionário igualzinho àquele. Esse é um pouquinho mais aprofundado, viu? E aí vocês tentam responder, tá? E aí eu aprofundo no último tópicozinho aqui que não deu tempo. E aí a gente fecha e vamos para o outro período. Tá bom? Eis que nossa hora é chegada. Tem alguma dúvida, gente? Pergunta agora ou não se cale para sempre. E aí? Professor, Diga. vai ter revisão antes da prova? Eu não costumo fazer, não, revisão, porque quando a gente chega na prova, a gente já está abastecido, a prova é só mais um protocolo acadêmico, mas se for o caso, a gente dá uma passeada, assim, vocês podem dizer, professor, eu senti uma dificuldade nesse conteúdo aqui, e a gente faz um pequeno resgate. Revisão mesmo assim, não. Mas a gente pode, se você sentir dificuldade em um conteúdo específico, tá? Tá bom, professor, obrigada. Tá entendido, gente? Sim. Então, era isso. Acho que a gente avançou bastante. Oi? Alguém foi falar? Tá bom. Então, gente, quem tem pendência de atividade, vá construir. As meninas que chegaram depois, já tem gente que já está com 2 semanas. Eu passei toda a orientação e ainda não me mandou nada. Daqui a pouco vai ficar mais complicado. E aí, dizer que filho de pobre não tem sorte. Tô brincando. Tá bom, gente? Então, era isso. A atividade é ler o texto que tá lá e fazer o questionário. Tá bom? O questionário não tá lá. Eu vou mandar, né, para vocês. E o livro escaneado também. O livro escaneado já tá lá na sala,
Pode pegar, mas eu coloco aqui no grupo. No Google. No Google, mas eu boto aqui para vocês. E se tiver dificuldade, professor, manda bem aí no meu PV, mando também. Eu quero que vocês estudem. Certo. Tá bom, gente? Certinho, então Tá bom. é isso. Fica à vontade para sair. Vamos descansar. Professor, Até mais, professor. Diga, Rivaldo. ficou uma pergunta ali aquele questionário que o senhor falou para mim, que o senhor mandou aí na atividade, sobre a questão, se não me engano, é a 3, que fala lá do... Porque eu marquei que a filosofia foi... Houve a ruptura da filosofia foi mais, tipo, racional mesmo, foi mais... Marquei se não me engano, a C, na verdade, C ou a B. Aí eu queria só voltar um pouquinho que você falou lá, que a filosofia também entrou nos mitos, essas coisas assim. Que ela dependeu do mito, essas coisas assim. Aí eu queria só que tu desse uma explicada aí. Tá. Só com... Quem quiser sair, fica à vontade, mas quem quiser ouvir, não é assim. A filosofia nasce rompendo com o pensamento mitológico. O pensamento filosófico, ele é racional. A filosofia surge quando a mitologia não dava mais conta de explicar as coisas. Os primeiros seres humanos, na Grécia Antiga, né, bem os primórdios da humanidade, eles buscaram conhecer as coisas, explicação para as suas respostas para os seus questionamentos, eles buscaram suas respostas nos mitos, nos deuses. Sim. No caso, não houve uma ruptura radical, não, né? Não, foi aos poucos, né? Não foi assim. Ontem era mito e hoje é filosofia. Não, foi um processo, né? Os homens foram deixando de lado o pensamento mitológico e desenvolvendo um outro pensamento que é o filosófico, que é racional, baseado na razão, na reflexão, no pensamento mais sistematizado das coisas. Mas não foi assim, da hora para outra, os mitos não prestam mais, agora tudo é filosofia. Não, foi um processo. Mas a filosofia, ela rompe com o pensamento mitológico, mas não é de uma hora para outra. Foi um tempão, inclusive. Entende? É isso aí, professor. Ok. Ok, então. Tchau, professor. Tchau.